O presidente Lula reclamou publicamente da baixa qualidade do Congresso para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A declaração foi feita ontem no evento no Rio de Janeiro. A gente tem aí, não sei se a gente vai rodar a fala do presidente Lula. Pessoal, vamos ver então. Roda aí. O ano que vem vai ter eleição. E a gente vai ter que dizer que tipo de Brasil que a gente quer. E o tipo de Brasil vai ter que ser entendido por vocês. Não é por mim, é por vocês. É vocês que vão ter que saber qual é o senador que vocês vão eleger, qual é o deputado federal, qual é o deputado estadual que vocês vão eleger. Porque é isso que é a cara do Congresso Nacional. É o resultado da consciência política que vocês tiveram no dia das eleições. Depois não adianta reclamar. Se a gente quer fazer guerra contra um país, a gente não pode mandar um soldado que vai ficar do lado do país, do outro país. A gente vai ter que mandar um soldado que vai lá para derrotar o outro. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada. E a gente precisa se manifestar. Só vocês podem consertar esse país. E quero que você saiba que eu tô nessa. Hugo Mota depois comentou a declaração do... que eu tô nessa. O Mota comentou a declaração do presidente. Segundo ele, as palavras do presidente Lula devem ser entendidas como críticas à extrema-direita e não como para o Congresso como um todo. E você, Reinaldo? E nesse momento, e é fabuloso, porque o Mota está dizendo, eu não sou extrema-direita. É com eles. Opa, eu não sou extrema-direita, não me confunda com esse negócio aí, né? Que o Mota ontem, ele um pouco assumiu, olha, é melhor eu ficar do lado de cá, o lado de lá está muito confuso, está muito atrapalhado. E a gente sabe que o Mota ali, ele foi, nessa solenidade, quando ele foi apresentado, ele foi bastante vaiado, né? E depois as pessoas começaram a gritar sem anistia. Eu faço aqui a observação que eu fiz no meu programa de rádio, de TV. É claro que esse é um público muito particular, um público específico, professores, Rio de Janeiro, uma solenidade com uma forte presença de esquerda, não só de militantes de esquerda, o prefeito Eduardo Paes estava lá, hoje favoritíssimo para o governo do Rio de Janeiro, será certamente o candidato com o apoio do presidente Lula. Aliás, até os bolsonaristas estão falando, será que a gente não apoia o Paes? Eu acho que não, mas enfim. Mas era majoritariamente progressista de esquerda, o PSOL é muito forte no Rio, muito especialmente entre os professores. Então, claro, é uma plateia que, digamos assim, tem como se diz em semiótica, ela tem um sinal, ela é marcada, né? Ela tem um viés muito claro. Não é assim, uma população neutra, aleatória, que junta, não. De todo modo, o que interessa aí é que o Lula, ele se sente à vontade e forte o bastante. Olha a volta, vê as circunstâncias e diz, já dá para eu peitar essa gente. Lembrando que está em curso ao mesmo tempo uma faxina, digamos, nos cargos de segundo e terceiro escalões, tirando o centrão infiel, né, para eventualmente contemplar o pedaço fiel do centrão. Então, deputados que têm cargos e indicações estão perdendo posições. Considerando a presidência de coalizão, não há nada de excepcional nisso, é do jogo. Eu posso não achar esse jogo tão bom. Mas eu também não acho bom jogo nos Estados Unidos que não tem intermediação.
né? Ou você está com o governo, está contra o governo, acabou. E se você é democrata, vota. E se você é republicano, vota. Não interessa. E se for o caso, vão para o pau, vão para a briga, paralisa a gestão. Em muitos aspectos, ter centrão aqui no Brasil também tem seu lado bom, por incrível que pareça, né? É bom lembrar que nos Estados Unidos, quando o Biden vence a eleição, a cúpula do Partido Republicano também não admitiu a vitória. Aqui no Brasil, quando o Lula vence a eleição, o primeiro a admitir foi o Lira, né? Que estava com o Bolsonaro e presidia a Câmara. Então tem seu lado positivo. Mas, de qualquer modo, está havendo essa faxina, o Lula está fazendo, e resolveu comprar briga. Você já assistiu, Diego, a inúmeras entrevistas do Lula? Inclusive, ele falou isso para mim quando eu entrevistei recentemente, elogiando o Congresso. Não, esse Congresso votou as coisas necessárias, etc. E, de fato, algumas questões importantes foram votadas, mas que eram também do interesse dos lobbies que estão ali representados na Câmara e no Senado. Reforma tributária, arcabouço fiscal, enfim, algumas coisas foram votadas, importantes. Mas outras, né, não, e gente que está na base do governo, partidos na base do governo, votaram contra o governo, né? E de junho para cá, a gente tem uma sequência, né? O IOF, que tinha sido combinado e depois roeram a corda. Aliás, o Mota foi personagem disso, foi vaiado ali, né? As lambanças envolvendo primeiro tentativa de anistia e agora ainda a questão da dosimetria, né? O Senado, que tem servido um pouco de barreira de contenção, espertamente o Alcolumbre fica mais longe desse debate, né? Mas teve isso também, e finalmente medida provisória. Todas essas batalhas políticas, por exemplo, e as duas derrotas importantes aí do IOF e da medida provisória, né? Tudo do IOF, mas desdobrado em dois momentos, o governo perdeu, mas ganhou. Ou não ganhou? Perdeu, mas ganhou, porque ganhou a guerra da opinião pública. E se você notar, o pior momento do Lula e do governo Lula na avaliação foi maio, nos institutos de pesquisa, e de lá para cá há uma mudança significativa, tendo inclusive as tarifas, de que vamos falar há pouco, nesse meio também. E a direita aderiu às tarifas, ao Trump, é isso aí, comprou essa pauta, a culpa é do Lula. E houve uma reversão de expectativas na avaliação do governo. Em maio, o Lula empatava praticamente com todos os candidatos, ou pré-candidatos da direita, os nomes da extrema-direita, né? Não tem mais direita, da extrema-direita. Hoje ele venceria todos com folga. Quando eu digo com folga, é porque ele venceu o Bolsonaro por 1,5 ponto. Hoje ele venceria alguns por 10 pontos, 12 pontos, se a eleição fosse hoje. Ela não é hoje. Mas, estou dizendo, saiu da situação de empate para uma situação que hoje seria de uma vitória confortável. Não será assim, fiquem certos, hein? Vai ser muito mais apertado, qualquer que seja o resultado. Não? Mas o Lula se sente fortalecido para fazer esse embate que ele fez aí, na cara do presidente da Câmara. Ele truca. Você joga truco, Diego? Sabe jogar? Já joguei. Faz tempo que eu não jogo. Esse já joguei, é gente que não sabe jogar, viu? Eu advirto vocês, é gente que perde, que não pode dizer assim, sou um mestre, preciso lhe dar aulas, ensinar como ganhar no truco. Sim, entende? Com certeza. Nesse aspecto, tenho toda certeza. Faz anos que eu não jogo truco. Porque eu jogo truco de caipira, eu jogo truco do interior. Esse truco que se joga na cidade, truco universitário. Existe sertanejo universitário, que é falso,
E existe O truco truco universitário, que universitário. também é mais ou menos. Tem o truco raiz. Eu jogo truco raiz. Ele truca. Como você lembrou há pouco, o presidente da Câmara disse o que mesmo, diante da manifestação do presidente? A extrema-direita, né? A extrema-direita. Que não sou eu, hein? Não é ele. Não sou eu. Eu não tenho nada a ver com essa gente aí de quem o presidente está falando. E o presidente fala uma verdade. É o pior Congresso da história. Nunca houve nada tão ruim. E o próximo não será muito melhor. Há predições, mecanismos de predição do Congresso. O Antônio Lavareda, grande especialista nessa área, tem um estudo importante, endossado por outros, já lembrei aqui, mostrando que a composição das câmaras municipais, elas são preditivas do que vai ser o Congresso. E não vai ser bom de novo. Uma coisa é certa, esse é horrível. Agora, vamos ver também nesse processo até a eleição, a extrema-direita está num desgaste importante. Não sei se ela se recupera. Vamos ver. É o pior Congresso da história. Mas como é que a gente faz essa medição? Não, teria que ver matéria. Não, mas dá para dizer o seguinte. Vamos pegar o Império com as questões, porque todos os momentos da história têm, digamos, suas perspectivas progressistas e reacionárias, não é isso? Todos. De acordo com a pauta da época. Né? Você não pode fazer um deslocamento de pauta, né? Pegar as pautas de hoje e botar lá no Império. Aí não sobra um progressista, claro. Mas se você pegar as pautas de época e o que na época as pessoas estão pensando, no sentido de mudar ou de conservar ou de voltar atrás, ser reacionário propriamente, nós não tínhamos tantos reacionários no poder legislativo do Império, como temos agora. E na República, idem. Nem durante a ditadura, com o Congresso manietado, havia tamanha ruindade. A Arena conseguia ser mais digna do que PL e a parte, digamos, excrementícia, se me permitem o neologismo, do Centrão. Nem a Arena. O Djalma Marinho, avô do Rogério Marinho, que resistiu à imposição da ditadura sendo da Arena, com a devida vênia. Espero que o Rogério Marinho tome como um elogio, mas o avô dele tinha dignidade que ele não tem. Estou elogiando o avô. Que resistiu a uma determinação para caçar o Márcio Moreira Alves, e ele disse não. Ao rei tudo menos a honra, Caldeirão de la Barca. Esse começa cedendo a honra. O Lula falou, vou comprar essa briga. Me sinto em condições de. Vamos ver no que vai dar. É claro que quando ele fez isso, ele supôs, vai haver alguma retaliação. Quando o governo começa a não temer retaliação, o governo está ficando forte. Se ele teme qualquer coisa, puxa, e aí é certo sinal de fraqueza. E a direita tem sido muito fofa consigo mesma. Ela tem feito coisas excepcionais, dando conta de que perdeu um pouco a leitura da realidade. Não só se perdeu e se entregou a essa pauta da anistia, alguns agora da dosimetria, mas insistindo na anistia, como se grudou no Trump, quase que a pedir Trump salve o Brasil do Lula, dando ao presidente a vantagem do discurso da soberania, né? Como ela não cessa de fazer coisas.
Eu insisto, eu não chamo de erro, eu chamo de exposição de uma natureza. É o que essa gente sabe fazer, é o que essa gente entende, né? E, nesse sentido, a degradação é realmente espantosa, espantosa. Se conforma alguma coisa, Diego, não é só aqui. No Congresso americano, a quantidade de lixo que tem é um negócio impressionante. De gente louca mesmo. De gente completamente da pá virada. Desde o problema com vacina até métodos alternativos de cura, e a direita se fixou nisso, né? O Robert Kennedy, por exemplo, o Júnior, né? Aquele senhor, por exemplo, agora quer que a pessoa tome leite cru de vaca para cuidar de doenças. Então, em vez de vacina, você vai lá mamar na vaca direto, quase, né? Tira o leite na hora e toma. Coisa que o Reinaldo Azevedo já fez quando era de sítio. Dá um certo nojinho, mas à época a gente achava que era saudável. Não dá Ainda dor de bem que eu barriga, não? sobrevivi. Hã? Não dá dor de barriga, não? Dá nada, não. É só quentinho e tem um. E como você está no mangueirão da vaca, mistura um pouco o cheiro do mangueirão com o leite. Mas olha, para mim foi. Eu não sei se fez bem. Eu sei que eu fiquei bonito pra caramba assim, Verdade. tomando leite cru de vaca. Então você tem gente doida lá no Congresso americano, como você tem os alucinados aqui no Congresso brasileiro, como você tem na Alemanha, essa ascensão dessa extrema-direita populista, doida, anticapitalista, diga-se de passagem, né? Contra a globalização, enfim, essa gente que veio das catacumbas, que está aí. O desdobramento no Brasil, por incrível que pareça, até agora tem sido melhor que nos Estados Unidos. Vamos ver o que vem. Que eles dão razão ao discurso do Lula, dão, né? Porque a gente viu o que aconteceu aí com o deputado Gustavo Gayer, você tem as informações aí. A Câmara decidiu suspender uma ação penal contra o deputado Gustavo Gayer. Ele é um dos acusados, na verdade, ele é acusado dos crimes de calúnia, injúria e difamação, num caso que tramita no STF. A sustação, ou seja, a suspensão, foi aprovada por 268 votos a 167. A justificativa é a prerrogativa constitucional que permite ao Legislativo interromper o andamento de ações penais contra seus membros, desde que o crime tenha ocorrido depois da diplomação. Com a decisão, o processo fica suspenso enquanto Gayer exerceu o mandato. Ou seja, eles já estão blindados, né, Reinaldo? Exato. Veja, isso está, de fato, na Constituição, os parágrafos 3º e 4º do artigo 53, permite que se sustem ações penais. Essa tem o Alexandre como relator, já estava na fase das alegações finais, mas ainda estava no prazo de suspensão. E, de qualquer modo, o que passa é o seguinte: nós estamos. E veja só, há uma diferença entre o modo como você se vê e o modo como os outros veem, né? Não raro, a diferença é bastante grande, né? Especialmente, por exemplo, vaidoso, que se olha de um jeito, o outro vai e fala, não. Esse Congresso está vendo o quê? Nós vamos nos proteger, estão nos perseguindo, lá vem o Xandão de novo, o relator, que é o Alexandre, que é o relator desse caso, que é um caso de calúnia, injúria e difamação envolvendo um outro parlamentar, um senador, aliás, Vanderlan Cardoso. O Gayer, como sempre, fez acusações grotescas, ofensivas, né, contra o Vanderlan na formação da mesa do Senado. E o artigo 53, que trata da imunidade parlamentar, não protege o parlamentar dos crimes de calúnia, injúria e difamação. Fica claro que a imunidade para dizer coisas tal não compreende os crimes contra a honra. Você não pode usar sua imunidade para chegar lá e ficar xingando o outro, atribuindo crimes a ele, cometendo injúrias e tal. Não pode. Então, aí é passível de processo. A primeira turma disse não cabe processo. A Constituição permite a suspensão da ação penal.
e se usou esse instrumento, 268 votos a 167. Eu não tenho dúvida de que, e ali se juntou um pedaço do Centrão com os bolsonaristas, PL, que essa gente disse, olha como nós estamos aqui nos defendendo do ataque do Supremo, etc. O que passa, de novo, para a opinião pública, mais uma vez, é essa gente se protegendo e buscando a impunidade. Eu insisto, eles revelam, sim, uma natureza, eles são isso. Eles são isso. Mas que eles vivem uma certa ilusão de que eles estão ainda em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, no começo do ano, no fim do ano passado, isso tem. Eu acho que eles não perceberam que houve uma mudança de registro, né? Que hoje não lhes é favorável. As pesquisas que são feitas de opinião pública, essa gente não está mais navegando ali, olha só, os maiores absurdos. E não há quem, com o mínimo de bom senso, não tenha se perguntado em algum momento, mas como é que essas barbaridades que essa gente faz, ainda assim, consegue passar uma imagem positiva para a opinião pública, majoritariamente positiva. Hoje, essas lambanças não são majoritariamente positivas, né? E eles se acostumaram, acho, com uma fase, um momento, em que qualquer coisa que eles fizessem parecia ok. Parecia que estava certo, né? Eu tomo como exemplo máximo desse troço aquilo que o Nicolas fez com o Pix. Ele sabia que era mentira, todos sabiam que era mentira, no meio político, mesmo na imprensa, e, no entanto, aconteceu, houve o efeito que houve. Por quê? E aí, quando você está nessa, você fala, eu posso fazer qualquer coisa. Tudo me é permitido. Desprezando, às vezes até, né, gente que deveria saber o que disse São Paulo, Paulo Apóstolo, a respeito, né? Posso tudo, mas em tudo me é lícito. Mesmo quando o poder tudo aí, mesmo quando não há uma interdição legal para fazer determinadas coisas, a coisa pode não ser lícita, né? A coisa é lícita, mas não é permitida, isto é, existe o lado ético das ações. Quer dizer, é lícito no sentido, a lei permite e tal, mas é ético fazer? É essa questão que está lá em São Paulo. Que, por exemplo, o Crivella não levou a sério, o pastor Crivella. De novo, ele está olhando a realidade com um olho que está no passado. E aí ele cometeu crimes estéticos também. Também, o pastor, inclusive... Existem os crimes estéticos. Em certo sentido, são os mais terríveis. É verdade. Porque eles deixam marcas profundas na civilização. Como, por exemplo, o pastor Silas Malafaia compartilhou a nova música do deputado federal Marcelo Crivella. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, que também é pastor e cantor gospel, pede anistia para os condenados pelo 8 de janeiro. A letra afirma que anistia é a justiça mais ampla. Eu não vou... A gente vai rodar um trecho, né? Eu não vou nem cantar aqui. Eu ia cantar, ia soltar... Não, né? canta que eu sei que você andou treinando. Não seja tímido. Vou deixar para o profissional. Marcelo Crivella. Canta, Crivella. A anistia chegou, é a justiça mais ampla, o batom na estátua, não apaga a esperança, uma criança sem mãe, um vendedor de algodão e até uma idosa com a Bíblia na mão. A anistia chegou. Senhor Jesus, nos ajude.
Meu Deus, estou até saindo aqui do vídeo que eu fiquei com vergonha alheia. Ô, Reinaldo, meu Deus. E aí? Essa expressão mais fantástica que a gente criou, né? A vergonha alheia, porque não existe uma palavra para definir esse sentimento que todos já tiveram, né? De se imaginar no lugar do outro e falar o que eu faria agora, né? Eu não preferiria faria. que um buraco se abrisse, né? No meu... Porque a gente... E dá mal-estar mesmo, dá desconforto, né? Eu lembro, eu tenho uma amiga maravilhosa que dizia assim, quando eu vejo um comercial muito ruim na televisão, eu vejo algo muito grotesco e tal, me dá vontade de chorar pela humanidade. Assim, de pesar, né? Tipo eu ouvindo Tá essa aí. música, né? Exato, tá aí, né? Imagina se o Crivella, são 700 mil presos no Brasil, 53% sem trânsito em julgado, né? Muitos ali por crimes menores, e na verdade, aos olhos daqueles que os prenderam, o crime cometido é porque eles eram pobres e pretos, ou como na música Haiti, ou pretos e tão pobres, ou pobres e tão pretos. E o Crivella, evidentemente, não foi fazer música para eles, não é isso? Nem ele, nem outros, né? Esses poetáceos que estão aí, né? E agora faz. Então, a gente volta ao começo dessa conversa. Quando o Lula fala do pior Congresso, e nunca houve nada tão ruim, primeiro é verdade, nunca houve mesmo. E aí o Lula um pouco diz, é a população que vota, né? É preciso pensar nisso. E resolve comprar a briga com essa gente, não só nessa esfera aí daquilo que está sendo votado, das derrotas do governo, que na verdade são vitórias, mas também, insisto, está havendo uma troca ali de cargos, etc. O governo decidiu, houve uma mudança aí, né? Não dá mais para ficar falando, o Congresso que só ajuda. É mentira, tem um Congresso que atrapalha. Que atrapalha o Brasil, inclusive. Precisa acabar com o Congresso? Não. O próprio presidente deu resposta. Precisa pensar na hora do voto, né? Porque muita coisa efetivamente se decide ali no Congresso. Então, é importante a gente ver essa mudança no discurso do presidente e é importante a gente concluir que a direita continua a revelar a sua natureza e não se deu conta de que está em curso uma mudança de percepção. Se essa mudança permanece ou não ao longo agora tem 12 meses até a eleição, se ela permanece ou não, se vai haver alguma grande mudança, não sei. Mas que a direita não tem conseguido fazer uma leitura eficaz do jogo, eficiente do jogo, porque não consegue se livrar da sua natureza, isso é fato.